A questão é que nós temos dois problemas. O primeiro, a gente acha que só porque Deus nos fez uma promessa e a gente decidiu obedecer, as demais decisões a gente pode tomar sem consultar Ele. O nosso segundo problema é achar que pelo simples fato de termos uma promessa, a gente vai alcançar ela sem ter nenhum tipo de dificuldade nem esforço. E é aí que a gente se engana. Vamos para a palavra? Pega a tua Bíblia. Bíblia de papel nas mãos é um privilégio. Lembre-se disso. Andar com a Bíblia, manusear a Bíblia de papel é um privilégio. Abra sua Bíblia em Gênesis, novamente no capítulo 12. Estamos em outro cenário. A gente tá lá no versículo 10. Abraão obedeceu, tá lembrado? Abraão obedeceu, Abraão seguiu rumo a Canaã. E a Bíblia diz que quando ele chegou em Canaã, passado um tempo veio fome. Não é porque tu chegou na promessa que tu vai viver ela sem ter nenhuma dificuldade. Quando veio a fome, a Bíblia diz que Abraão decidiu ir no sentido do Egito. Ele foi escapar da fome e foi para o Egito. Mas antes disso, Abraão não consultou o Senhor. Ele simplesmente foi escapar da fome que assolava a terra que carregava a promessa. E ele foi para o Egito. Mas eu já quero abrir aqui uma observação importante a respeito do nome Egito. A gente já conhece, mas é muito importante a gente frisar novamente. O Egito é um lugar de idolatria. Primeiro, a palavra Egito tem origem no grego, a palavra Aegyptos, que por sua vez deriva do nome Egito Antigo, Ruth Capitá, que significa morada do espírito de Pitá. O que é que Abraão vai fazer carregando uma promessa de Deus na morada do espírito de um Deus pagão? Me explica. Ninguém aqui está liberado a julgar, porque a gente está tudo no mesmo pacote. Na Bíblia a gente sabe que o Egito é um lugar de idolatria e é um lugar de afastamento. Quando a gente não consulta o Senhor para tomar uma decisão, é incrível como o primeiro caminho que a gente toma é o caminho distante de Deus. É um caminho regado mesmo por coisas que Deus não se agrada. Sabe o que é isso? Natureza humana. Nós, quando não estamos segundo a direção de Deus, a orientação de Deus. Ah, mas eu tenho obedecido. Ah, Glória, eu estou obedecendo. Mas eu também não preciso perguntar tudo. Precisa perguntar tudo. Sabe por que tu precisa perguntar tudo? Porque o Deus que já está no teu futuro é o Deus que pode te guardar das decepções, te guardar das frustrações. Se tu consultar a Deus antes das decisões, tu vai evitar constrangimento. Tu vai evitar lembranças ruins durante o percurso, memórias de dor. Consulta o Senhor, mas aí é que tá. Sarai foi com ele. Durante o caminho, a Bíblia diz, vou pegar a Bíblia diz no versículo 11 do capítulo 12, que Abraão olhou para Sara e disse a ela: tu é uma mulher muito bonita, esposa dele. Quando tu chegar no Egito, eles vão ver que tu é uma mulher muito bonita e eles vão querer me matar por saber que eu sou teu marido para querer ficar contigo. Que lugar era esse que Abraão estava se propondo aí, que ele ia precisar mentir para entrar, que ele ia precisar botar em risco a vida e o casamento dele com a mulher que Deus deu a ele, que carregava no ventre o fruto da promessa, que carregaria no ventre o fruto da promessa de uma geração inteira. Vale a pena? E aí Abraão disse a ela: sendo assim, quando chega lá, você diz que você é minha irmã e por causa de você, eles vão me tratar bem. Olha como estava a identidade de Abraão. É assim que a gente fica quando a gente não consulta o Senhor para tomar decisão. Porque Abraão não tinha nem chegado no Egito ainda. Durante o caminho, a conduta de Abraão já tinha mudado. Entendesse? Durante o percurso, Abraão já estava tendo as práticas dos pagãos. Já estava mentindo e já estava com o plano de enganar. Já estava colocando em risco a vida da esposa dele, responsabilidade dele, mulher dele. Mas aconteceu do mesmo jeitinho que Abraão planejou, aconteceu. O que foi que aconteceu? Chegou lá no Egito, os egípcios acharam ela linda, acharam Sarai linda. E é importante lembrar que era Abrão. O vício de linguagem faz a gente chamar de Abraão porque a gente conhece o Abraão transformado. Mas no versículo 12, no capítulo 12, ele é Abrão, pai exaltado. É
por isso que Jesus esmaga a gente. Ele esmaga para mudar o nome da gente. Por quê? Até então, a conduta de Abraão carregava uma promessa, mas precisava ser esmagado. Precisava ter experiência. O crente sem experiência, o crente sem nome transformado, um crente sem uma ligação com o céu, sem uma voltinha no deserto, é um crente exaltado. E Deus não trabalha com exaltação não, vice. Com crente exaltado não. A gente tem um negócio de dizer assim, os humilhados serão exaltados. Não. Os que se humilham a si mesmo. Não é tipo, alguém te humilhou, Deus vai te exaltar. É não, porque alguém te humilhou só se tu mesmo se humilhar. Porque aí é que é difícil a questão. É muito fácil alguém me humilhar, mas eu me humilhar, eu reconhecer dentro do meu egocentrismo, da minha exaltação, porque se tem uma coisa que o ser humano tem é prepotência, a gente acha que a gente pode, que a gente consegue. O difícil é a gente se humilhar. Entendesse? Aconteceu do mesmo jeitinho que Abraão disse. Chegou lá, os egípcios se apaixonaram por ela, os oficiais da corte elogiaram Sarai na frente do rei. O rei se interessou, mandou logo levar ela pro palácio, encheu Abraão de presente, achando que Abrão era irmão de Sara. Abrão recebeu ovelha, recebeu boi, recebeu jumentas e jumentos, recebeu escravos e escravas. E vários camelos, tantos presentes, a troco de quê? Mas o Senhor é tão misericordioso, é por isso que Jesus esmaga a gente. Deus esmaga a gente. Olha, Abraão portava uma promessa, mas a identidade dele ainda precisava ser lapidada, transformada, moldada, aperfeiçoada. Versículo 17. Contudo, por causa de Sarai, que obedeceu o marido dela, Abrão, porque a Bíblia diz que ele falou e ela executou. 17. Contudo, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou Faraó. Deus é fiel. Sua família e toda a sua corte com doenças horríveis. Por esse motivo, certo dia, Faraó ordena que Abraão seja trazido à sua presença e indaga-lhe: que é isto que me fizeste? Por que me declaraste que ela era? Por que não me declaraste que ela era tua mulher? Por que alegaste, essa é minha irmã? Que vergonha. Faraó perguntando a um servo do Senhor por que foi que ele mentiu. Que vergonha. De modo que eu tomasse como minha mulher. Agora, portanto, eis a tua mulher de volta. Toma e vai-te. Em seguida, Faraó deu ordens expressas para que todo o necessário fosse providenciado, a fim de que Abraão deixasse imediatamente o Egito, levando consigo sua mulher e tudo o que possuía. Mas a questão é que a promessa que Deus tinha feito a Abraão carregava uma promessa tão grande que, por ele não ter discernimento para entender, a misericórdia de Deus alcançou ele. A misericórdia de Deus alcançou Sarai. A misericórdia de Deus sobre a vida de Abraão fez com que sobreviesse sobre o rei do Egito doenças e sobre toda a sua casa. E ele devolveu para Abraão, a esposa de Abraão. Agora eu vou te dizer, se Deus não tivesse feito isso por Sarai, porque ele é fiel à sua palavra para que se cumpra. Ele não é fiel a mim. Ele é fiel à palavra dele sobre mim. Existe uma palavra sobre Abraão. Existe uma palavra sobre você. E enquanto você não está tendo discernimento, não se preocupe não. E também não se acomode por isso não. Quem não tem discernimento tem que buscar em Deus discernimento. Mas as decisões erradas pela falta de discernimento, o Senhor, para velar pela sua palavra, muitas vezes ele vai intervir. E não é porque Abraão merece não. Porque a gente não merece não. É porque a misericórdia dele, a fidelidade dele é tão grande para com a nossa vida, para com a promessa que ele tem sobre nós. E ele intervém. Por muitas vezes ele intervém. Porque se ele não tivesse intervido, Abraão estava até hoje com Sarai no palácio e ele ganhando presentes e passando por irmão dela. Por muitas vezes o Senhor tem que ir lá intervir para a consciência da gente voltar, que a gente é filho, que a gente é servo, que a gente carrega uma promessa. E o Senhor tem que devolver, tô te devolvendo a tua posição, porque tu tomasse uma decisão errada em um momento sem me consultar. Isso se chama graça. Isso se chama misericórdia. O Senhor nos esmaga, porque a gente é igualzinho a Abraão. A gente carrega uma promessa, mas por muitas vezes a gente não tem o entendimento de pedir a Deus informações a respeito das decisões. E o Deus que ouve é o mesmo que fala. E ele está disposto. Pergunte a ele qual o passo que eu dou agora. Para que você não tenha que passar pelo constrangimento de ver um ímpio devolver para você algo que Deus lhe deu e você não reconheceu.